Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas, com Perla César, no canal 14 da NET, na TV Cidade de Farroupilha. Você já sabe que me acompanha, assistiu o que passou a semana passada? Pois bem, então, você já sabe que a gente iniciou um projeto de falar bastante sobre violência contra a mulher. Violência no sentido geral. Porque é o agosto lilás e é preciso sim utilizar todas as ferramentas possíveis para divulgar, educar e comprometer a todos aqueles que possam nos auxiliar na defesa dos vulneráveis. E falando em defesa dos vulneráveis, o universo me presenteou com a presença aqui no nosso estúdio de uma psicóloga incrível que trabalha em um outro projeto que eu tenho uma admiração gigantesca. A Marloana Rodrigues. Ela vai contar para vocês como é que foi ganhar o prêmio da Marco Polo, o PAPS. Eu trouxe ela devido ao meu conhecimento e às amizades que eu possuo do projeto Joana d'Arc, de Caxias do Sul. Eu brinco que eu trago muita gente da nossa região aqui, mas eu acho que essa é a função do Resolvendo Dilemas. É trazer cases, é mostrar coisas da nossa região que possam nos auxiliar aqui para fazer com que haja esse fomento cultural, esse fomento de educação, esse fomento de ideias. Por isso, eu quero dizer, estou muito feliz de ter a Marloana aqui com a gente, para ela contar um pouquinho dessa história para todos nós, para a gente poder aprender e, quem sabe, compartilhar, divulgar e até mesmo denunciar. Marloana, seja muito bem-vinda ao Resolvendo Dilemas. Obrigada por ter aceitado esse desafio. Eu sei que por trás, né, nos bastidores, você se sente mais confortável, mas tá tudo bem, esteja em casa, é um local seguro, né? A TV Cidade é realmente um local seguro. Conta, menina, como é que foi essa história de você chegar aqui no estado, abraçar uma causa dessas, gigantesca, e ainda assim ter a gratidão, né, de ser premiada com o prêmio da Marco Polo. Conta tudo, não me esconda nada. O prazer é todo meu de estar aqui participando do Resolvendo Dilemas e podendo contar um pouquinho, né, da minha experiência profissional. Eu sou Marloana Rodrigues, sou psicóloga clínica infantil, psicóloga social e atuo na ONG Joana d'Arc em Caxias do Sul. A ONG Joana d'Arc é uma ONG para crianças em vulnerabilidade social e elas frequentam a ONG em horários contra-turno escolar. A gente desenvolveu ali na ONG o projeto PAPS, que é o projeto de prevenção ao abuso sexual e psicológico, e ele foi premiado pela Marco Polo, e agora a empresa ela desenvolve o mesmo projeto nas instituições ali que ela acolhe. Esse projeto ele tem início, meio e fim, ele tem os encontros certos, né, que devem acontecer, e desde o início começa com a dinâmica, com vídeos, a gente tem atividades, tem roda de conversa, onde a gente explica para as crianças o que é o abuso, como ele começa, como ele pode acontecer, por quem ele pode acontecer, que muitas vezes a gente pensa de pessoas estranhas, né? E o abuso, a maioria, 80%, ele ocorre por pessoas próximas, por familiares, por amigos de familiares e às vezes até por amigos da própria criança um pouquinho mais velho. Isso a gente já chama de jogos sexuais, que também traz um prejuízo muito grande para as crianças. Esse projeto, ele já foi desenvolvido. Tivemos muitos ganhos mesmo. Só que a gente teve a necessidade de também trabalhar com a família. E trabalhando com a família, a gente tem encontros com as mães, onde a gente também trabalha com elas sobre
a violência psicológica, sexual. Inclusive, nesse mês de agosto, a gente está com um projeto com as mães maravilhosos, onde a gente inicia com a autoestima e a gente vai passando por todo esse projeto de autoconhecimento e perguntas bem simples, às vezes se elas conhecem a comida preferida, sabe identificar a cor preferida, porque quando eu estou vítima de um abuso, eu perco a minha essência, né? A principal característica do abusador é me fazer ser tão dependente dele a ponto de eu me esquecer como pessoa. Então a gente começa com esse resgate, é um encontro que ele começa com atividades mesmo, vai pessoas para fazer trabalhos com ela de limpeza de pele, sobrancelha, perceber o que elas gostam, se valorizar. Depois a gente começa a trabalhar sobre a maternidade, a família, o casamento, eu como mulher, porque a mulher tem vários pilares, né? Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou esposa. Então a gente vai trabalhando todos esses pontos. Quando a gente conseguiu casar o encontro das mães com o encontro dos filhos, a gente percebeu um retorno muito maior. As mães que participam do encontro no Joana, a gente percebe que as crianças elas já têm uma calmaria maior, uma compreensão maior e principalmente uma resolução de conflitos maiores, porque a gente começa com as criancinhas ali, mas não adianta a gente ensinar talvez uma forma de lidar, chegar em casa, a família lidar diferente. Então agora tudo se encaminhando, a gente percebe uma facilidade muito maior das crianças de pontuar o que está acontecendo com o amigo. Eu suspeito que o meu amigo está passando por uma coisa assim, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode fazer. Então eles já sabem pontuar o que não é legal, para quem pedir ajuda, para quem pedir socorro. E é uma educação de todos, né? Educa a mãe, acaba educando pais, primos, parentes próximos. Sim. Ok, começa pela criança e é um caminho doloroso, é uma pena de ser esse o caminho, né? Mas é uma forma. E eu acho que faz muito sentido isso que você está contando, de que só trazer as crianças para tratar isso funcionaria? Provavelmente sim, mas o resultado teria um êxito menor, eu percebo, porque ela chegaria em casa e ela não teria ressonância daquilo que ela está dizendo. Quando a mãe compreende o que está sendo educado, às vezes eu acho que até a própria mãe vai perceber, gente, eu também passei por isso e nem sabia. E a gente ouve muito esse relato. Algumas mães elas pontuam bem claramente, mas eu fiz isso a minha vida inteira e eu nunca percebi que estava errado. E a gente começa a mudar, né? Porque o que eu tenho o costume de fazer sempre, eu acabo errando sempre porque eu aprendi daquele jeito. Então, com todo o acolhimento, a gente acolhe, a gente ensina e o resultado é tão bom, tão favorável, porque mostra para as crianças que a gente não está pregando uma realidade muito fora para elas, é algo para todos, né? A educação respeitosa ali, ela começa em todos da casa, não tem como pontuar só um, porque como que eu ensino para uma criança se ela chega em casa e talvez pontua para a mãe algum desconforto e talvez os pais ainda não estão preparados para receber e vão entender como uma crítica. Então, o diálogo ali entre adolescentes e a família, que era a maior dificuldade, é algo que melhorou em torno de 60%. E é interessante que você traz dados estatísticos, né? Sim. Isso é muito legal, porque a gente sai do achismo, sim, né? Sai do achismo. Eu acho que esse projeto ajuda, mas não, melhorou 60%, né? O convívio, os resultados dessas famílias que a gente está falando aí de 70 famílias, são, né? 58 usuários, né? Alguns são irmãos, então mães mesmo a gente tem um número menor. Usuários a gente está em torno de 58 crianças. E é interessante trazer essa visão, principalmente agora no Agosto Lilás, né, Marluana? Porque se a mulher
não consegue perceber e se coloca, e se está numa condição de tanta vulnerabilidade ao ponto de, como você comentou, sentir necessidade de se manter dentro desse ciclo de abuso, como é que uma criança vai entender que aquilo não é o normal, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é como que a gente tem que fazer por que a gente tem que fazer uma criança se sentir tão mal para depois ela se sentir bem. E eu acrescento muito para as mães, né? Tratem os seus filhos tão bem a ponto de quando alguém tratar eles de uma maneira mal, eles não achar normal, eles vão se sentir mal com isso. Então a gente sempre tem percebido a fala das crianças, às vezes, de que não foi tratada assim, que foi tratada diferente, de conseguir nomear agora o que sentiu. E as mães também, né? Via sempre relacionamentos anteriores e sempre achei que era normal viver assim. Então, nesses encontros, tanto com as crianças quanto com as mães, a gente pontua bastante os tipos de violência, né? Segundo a Lei Maria da Penha, existem cinco tipos de violência, que é a violência física, né, que é a agressão, o empurrão. Que é a que a gente realmente acha que é violência, né? Dentro de todo esse nosso mundo e a nossa educação estrutural, a única violência que existe é quando a mulher apanha, a criança apanha, né? Ou o homem apanha, porque daí violência por violência, né? Mas a grande verdade é que essa é a mais visível de todas. Mas não sei, na minha percepção, se ela é a pior. Na verdade, todas muito tristes, todas muito doloridas, mas em muitos casos, assim, que a gente percebe relatos, elas não têm uma ordem certa para acontecer, mas a gente sempre percebe que a física, ela acontece por último. Então, muitas pessoas acham ela o limite, né, a mais grave, porque as mulheres... O que acontece? A gente se espelha nos contos de fadas, né? Então, os contos de fadas, as novelas, os filmes, as pessoas sofrem por um determinado tempo e a gente acredita que a resposta vai vir depois daquele sofrimento. Aí sim eu vou viver felizes para sempre, como todas as princesas, como todas as atrizes principais da novela. Então, se eu passar essa fase, eu vivo feliz para sempre. E então... Quando começa ali numa violência psicológica, né? Onde eu começo a te agredir verbalmente, te chamando de burra, tu não consegue, tu é incapaz, deixa que eu faço, tu não consegue fazer nada, tu é uma péssima mãe. Então ali a gente começa a querer mudar, né? Para poder agradar. E muitas mulheres acreditam, né? Grande maioria acredita que realmente o problema pode ser eu. Depois a gente pode partir também para a violência moral, né? Quando, em algum caso, na psicológica ali, tu ainda tentou se defender, muita gente tenta procurar ajuda, e aí tu fala ali no apoio, talvez com a família, talvez com os amigos, e aí a pessoa começa a te desmoralizar pro outro, né? Colocar como é só você a errada, te acusa de traição, te acusa de diversas maneiras ali que tu tá colocando a tua família em risco. A gente também tem a violência patrimonial, quando ele pega teus documentos, pega tuas coisas, né? Mexe nos teus bens ali, joias, maquiagem. Então, tudo que é teu, que a pessoa danifica ali, tua roupa, a gente vê muito, né? Rasgar roupa, quebrar maquiagem. Temos a violência sexual também, que a violência sexual, a gente entende, né, o abuso, e muitas pessoas não sabem que no casamento também existe abuso sexual. E acontece quando eu não quero ter a relação, né? E muitos casais ali, os parceiros, né? Eles te obrigam a ter a relação, ou eles te obrigam a praticar um aborto, ou eles te impedem de tomar uma pílula. Então, todo esse tipo de violência, no início ela vai se tornando aceitável, até que chega o certo momento da agressão física e aí as pessoas dão estou vivendo um relacionamento abusivo, mas aí a gente considera que já está tão envolvida
Que é muito mais difícil de sair, né? E para pedir ajuda fica muito mais difícil. A quem recorrer, né? Que de repente, quem já passou ali pela moral, aquela pessoa indefesa, ela já não tem com quem pedir ajuda. Porque quando perdeu a credibilidade moral, né? Quando o outro fez todo aquele trabalho de desmoralizar a mulher, ela vai recorrer a quem? E outra, né? Vamos ser sinceros, gente. Nós temos uma cultura retrógrada para isso. As pessoas dizem, não quero me envolver. E aqui fica o meu pedido, o meu relato. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Você é responsável, sim. Você talvez não seja culpado daquela situação, mas você é responsável, sim, se não intervir. Porque aquela mulher, se está passando por aquela situação, aquela criança, se está passando por aquela situação, é porque ela não tem a quem recorrer. Ela não acredita nela mais, ela não acredita que pode e se submete. Então, fica meu apelo aqui. Se você souber, se você vê, ofereça ajuda. Talvez ela só tenha você, porque vizinho é a família mais próxima. É verdade. E eu percebo o papel do abusador, ele é tão silencioso que quando tu se dá conta do teu relacionamento abusivo, tu já perdeu amigos, né? Tu já perdeu emprego, tu já perdeu família. Ele te coloca contra os pais, contra os irmãos, até tu ficar tão mercê daquela relação, tu se sente tão dependente financeiramente, emocionalmente, né? Literalmente tu perde tudo. Então, como eu saio dessa relação? Para onde eu vou? Então, o acolhimento é algo excepcional e não precisa de tu perguntar o porquê, como, desde quando, simplesmente acolhe, né? É o nosso trabalho ali na instituição, é acolher, é ouvir, é confortar. Farroupilha tem a Sala das Margaridas, gente, que é referência no nosso estado, tá? Tá com medo, não sabe se tá passando por essa situação, não tá compreendendo, não tem a segurança para fazer uma denúncia, para tomar uma atitude mais séria, não tem problema. Vá até a delegacia de Farroupilha e fale com as atendentes, vá até a Sala das Margaridas. Elas vão saber te auxiliar, pelo menos nas orientações, se você não está preparado ainda ou preparada para denúncia, tá? Porque a gente sabe que o caminho correto seria denuncia. Mas a gente sabe que para isso também precisa. O Resolvendo Dilemas não está aqui para fazer fake news e nem para botar panos quentes nas coisas. Para isso, você realmente precisa estar mais estruturada, você precisa estar compreendendo a sua situação e tudo mais, porque a gente sabe que uma denúncia feita sem uma estrutura pode causar um aumento da violência. E o que acontece bastante é que as pessoas se negam muito a realizar a denúncia devido ao processo longo, né? Que é de muito interrogatório, tu vai num setor, tu é dirigido a outro. A segurança ali, que muitas mães relatam pra gente, não é só um papel. Se invadem a minha casa à noite, como que eu faço? E a principal queixa é como eu saber se eu estou vivendo um relacionamento abusivo. O que eu sempre falo com as mães ali, Perla, é o seguinte: o não é muito óbvio, tá? Então, tu tá sofrendo? Não. Tu tem alguma queixa do teu relacionamento? Claro que as queixas tradicionais de todo relacionamento, sim. Mas alguma queixa, assim, que te faça se sentir mal? Não. Tu se sente diminuída no teu relacionamento?
Não. Tu sente que tu perdeu a tua essência, a tua vaidade, os teus amigos, a tua confiança, a tua segurança como mulher. Tu se sente valorizada? Não. Então, o não é muito óbvio. Agora, se eu me sinto, sim. Agora, se eu paro pra pensar, é porque alguma coisinha ali já está me querendo fazer pensar diferente do que realmente está acontecendo. Então tem aquela pulguinha atrás da orelha. Eu percebo que no início do meu relacionamento eu era uma pessoa tão feliz, tão vaidosa, né? Hoje eu já não me sinto tão valorizada. Aquela pessoa fala tanta coisa que me ofende, que às vezes a gente pensa que a gente que é muito dodói. Ai, tudo que fala me magoa. E às vezes é essa mesma a intenção do abusador. Então começou a te ferir demais, porque a pessoa pode te ferir uma vez, falou algo que te magoa, tu explicou para aquela pessoa que te magoou, ela tem o mínimo que se Policiar. isso e não repetir de novo. Agora pensa, se eu falo pra ti que falar tal coisa comigo me magoa e tu continua fazendo, a tua importância comigo como pessoa, como relacionamento, como mãe dos teus filhos, já não está no mesmo patamar ali de respeito. Então a gente já começa a pontuar. Será que eu tô dando o mesmo tanto que eu recebo? Será que o que eu recebo é suficiente, né, pelo que eu preciso? Então a gente começa a não se sentir valorizado, não se sentir amada, né? A ponto de não poder ser vocês. Procurem ajuda, procurem um psicólogo, procure a Sala das Margarita e comece a identificar ali do relacionamento. Tenha uma rede de apoio, tenha amigos, tá? Não precisa ser muitos, mas tem amigos sinceros, amigos verdadeiros, que vai saber direcionar, que vai saber te ouvir sem questionar, porque muitas vezes a gente também não sabe o porquê daquilo tudo. Então a gente começa a entender e o sofrimento maior é quando a gente realmente entende o que aconteceu e eu me pergunto como eu deixei chegar até aqui. Porque quando é contigo, eu percebo com muita facilidade. A Perla mudou, a Perla não é a mesma, o que aconteceu? Mas quando é comigo, geralmente a outra pessoa tem razão, porque eu amo tanto, né? Que nesse momento a gente já se pergunta se é amor, se é dependência. Mas eu preciso tanto daquela pessoa que o que ela fala pra mim vira regra. Eu brinco muito com isso, que a gente precisa encontrar maneiras de educar, né? Vou falar em educação no sentido de ensino, né? O amor próprio. Porque eu amo o outro, sim, mas o amor próprio, ele precisa vir primeiro. Eu acredito que a gente teria que ter uma classe, né? Como tem português, inglês, educação física, ensino social, qualquer Sim. coisa, teria que ter uma classe dessas, uma matéria que dissesse, gente, primeiro o amor próprio, Depois os outros. para depois amar o outro, porque esse é o ponto da métrica, né? Eu acredito Sim. que a gente não sabe A medida correta. a medida. É aquela história do oxigênio do avião, que eu deixo de reflexão para as mães aí, né, que percebe esse relacionamento e às vezes até pensa em continuar pelos filhos. Que durante uma turbulência no avião, tu não coloca o oxigênio no outro, tu coloca o oxigênio em ti. Então, em um relacionamento também, a gente não só cuida do outro, a gente primeiro cuida de si. Porque se eu não estou bem, se eu não estou feliz, eu sou incapaz de cuidar do próximo. Que seja meus filhos, que seja meus familiares, que seja meus amigos. Então, como diz a Perla, de todos os amores, primeiro o próprio. Eu acho incrível isso que você está dizendo, essa frase eu uso muito do avião, eu acho que é uma metáfora muito importante de ser colocada, porque ela descreve muito bem essa condição de que eu preciso primeiro estar bem para cuidar do outro, senão eu não consigo fazer isso, mesmo que eu tente, mesmo que eu queira. E outra coisa nesse sentido, já botando a minha colher ali, ó, né? Colocando a minha colher nesse negócio. Mãe, se você quer realmente educar o seu filho ou a sua filha para que seja uma pessoa diferente e não viva as mesmas experiências que você,
ele só vai ouvir as suas atitudes. Se você acaba abrindo mão e se permitindo ser abusada, violentada, de seja qual das 5 formas, o seu filho só vai entender isso. Que ele pode também abrir mão da sua vida em prol de alguma outra coisa. E será que é isso que você quer? Será que é isso que você deseja, que o seu filho ou sua filha aprendam que ele pode sim abrir mão de sua sanidade física, da sua sanidade mental e emocional em prol de outro? Porque as atitudes ensinam muito mais do que as palavras. Então, eu quero te deixar aqui agora, Marluana, as nossas câmeras para uma mensagem final. Esse tema sempre me machuca, de alguma forma, ele sempre me emociona, e a gente vai falar sobre essas coisas, e conta comigo sempre que você precisar para falar cada vez mais e trazer educação para todos. Eu acho que esse é o caminho. A gente precisa educar. Sim. A psicoeducação emocional, né? Ela começa com um exemplo. Então, a psicologia entende, né? A busca que a gente tem incansável do exemplo dos pais. Então, mães, pensam, o filho de vocês, eles vão seguir o exemplo de vocês, de abusados, mas eles também podem seguir o exemplo do pai, de abusador, né? Às vezes, muitos casos, a mãe também, ela pode ser abusadora. Então, se pondere, se observe também. Caso o teu filho futuramente case e tenha uma esposa como tu ficaria feliz? A tua filha tendo um esposo como você, pai, tu ficaria feliz? E pensem no exemplo que vocês estão dando dentro de casa, que a vivência familiar vai definir muito em como ele será como adultos. Gente, obrigada. Um beijo grande.